afra.org.br e também 3235-2725, além do WhatsApp 9311-1402. Repetindo, 9311-1402, você pode fazer o seu contato, deixar a sua pergunta aqui para a doutora Thelma de Vinckel, que está aqui com a gente. Então já vou abrir esse bloco falando aí do caso da borrachinha da ostentação. Doutora Thelma, fala com a gente os perigos de colocar um aparelho ortodôntico sem a orientação do profissional. Às vezes a gente se surpreende com os pais ou com os educadores que têm acesso a essas crianças permitindo isso. Eu só da ortodontia, eu devo ter estudado uns 10 anos para poder saber colar uma pecinha no dente e saber o momento de puxar um dente para lá ou para cá. E a gente vê essas crianças colocando esse aparelho sem nenhuma técnica, de um material que é vendido livremente, e essas crianças correm o risco de perder os dentes. Um tratamento ortodôntico, se ele é mal conduzido, até mesmo para profissionais, se ele é mal conduzido, a pessoa pode vir a ter uma perda óssea nos dentes, os dentes aumentarem a mobilidade, pode acontecer de destruição da raiz do dente. Isso tudo são danos irreversíveis. Uma vez você perdeu um osso que está no entorno do dente, aquele osso nunca mais vai ser regenerado. Quando você perde uma parte da raiz do dente, aquela parte perdida jamais vai ser regenerada. Então, um tratamento ortodôntico é um tratamento muito sério, cauteloso, feito um diagnóstico, um planejamento cuidadoso e uma supervisão de toda a execução do tratamento. Pois é um negócio muito complicado, um negócio muito sério. Mas eu volto para a tia Raquel, pergunta para com você. Doutora Thelma, então pode ter uma infecção, né? Porque não sabemos de onde vêm esses materiais, a pessoa pode adquirir uma infecção, também uma porta de infecção, que a boca maltratada é uma porta de infecção, né? Na verdade, quando você coloca um aparelho e ele é mal conduzido, ele é mal conduzido no caso dos aparelhos de ostentação, se posiciona aquelas peças lá de forma aleatória e começa a incidir força sobre ele, e não tem uma orientação adequada sobre a higienização daquele aparelho, e o excesso, o dente vai começar a bater uns nos outros de forma desordenada, isso levando à perda óssea, destruição da raiz e a impactação de alimento no local, gerando inflamações na gengiva, e essa inflamação pode até atingir os ossos que estão no entorno do dente, levando à perda desse osso. Então, papai aí, mamãe, que pode estar achando que é uma brincadeira, uma fase que seu filho e sua filha estão passando, é uma fase com consequências irreversíveis, aqui comentadas pela doutora Thelma. E por falar nisso, doutora Thelma, gostaria de saber quais são os novos aparelhos, né? A ortodontia, como toda a área de saúde, da saúde, está com grandes desenvolvimentos tecnológicos. Eu costumo brincar que está até difícil morrer, porque a gente tem grandes avanços na medicina, grandes avanços tecnológicos que nos permitem uma longevidade maior. E a ortodontia não ficou para trás. Então, a ortodontia teve vários avanços. Então, como a ortodontia hoje a gente tem um atendimento muito grande da clientela adulta, e a clientela adulta, ela busca um tratamento ortodôntico associado à estética, a indústria veio trazer esses materiais para a gente. Então, ela veio trazer os materiais estéticos dentro da ortodontia. Então, hoje nós temos o aparelho de Safira, que é um aparelho cristalino, transparente, do acabamento perfeito, que com uma pessoa a 1 metro deste paciente que colou, que tem um aparelho de Safira, você não consegue visualizar o aparelho com muita nitidez. Então, são aparelhos com grande ganho estético durante o tratamento ortodôntico todo. Eu, no início da minha vida profissional, a ortodontia, você fazia anel em todos os dentes. Então, você pegava um anelzinho de aço, que era uma tira de aço, cobria todos os dentes, e ali você soldava cada pecinha
naquele anelzinho e aquilo ali era cimentado em cada dente. Acabar de mecânico, Devia né? ser Aí a evolução tecnológica veio, começou a colar as peças. As peças eram grandes. Continuamos o avanço tecnológico, diminuiu o tamanho das peças. Agora as peças são pequenas. Só que a demanda da estética veio falar mais alto e a indústria veio e trouxe a resposta. Então ela trouxe aparelhos que praticamente não são visíveis quando são colados nos dentes, porque eles são cristalinos, como um cristal, então eles ficam bem em qualquer tom do dente. Em qualquer tom de cor do dente, o aparelho fica bem. Outro avanço tecnológico que a gente tem é os aparelhos autoligados, que são aparelhos que também vieram para ficar. São aparelhos que não usam a borrachinha, não usam mais a borrachinha para prender um fio na peça. Esse aparelho ele tem uma portinha de correr que chama clipe na própria pecinha e você abre esse clipe, essa portinha, posiciona o fio e depois você fecha essa portinha. E como não tem a borrachinha, diminui o atrito. Então a força ortodôntica hoje pode ser muito leve, muito suave. Isso foi um outro avanço tecnológico, de que antigamente a gente acreditava que tinha que trocar fio em todas as sessões e de que era muita força que fazia o dente movimentar. Hoje a gente sabe que a força tem que ser uma força leve, bem suave, para ser biologicamente compatível. Então a indústria desenvolveu fios especiais para isso, que são fios feitos de uma liga de titânio, são chamados fios superelásticos. Você pode pegar um fio, dar um nó nele e depois soltá-lo, ele volta ao estado original. E outros fios também que são ativados pela temperatura da boca. Quando você coloca o fio na boca do cliente, a essa temperatura de 37 graus, mais ou menos, o fio começa a ativar e começa a fazer um movimento do dente. E a demanda, assim, o público comum, ele tem acesso a esse tipo dessa nova tecnologia? Ou ainda é muito caro? Ou ainda é muito caro? Principalmente essa do fio aí, que eu... muito Interessante, inovador, né? Na verdade, hoje é acessível a todo mundo. Alguns planos de saúde, eu não conheço algum plano de saúde que cubra esse aparelho autoligado ainda. A grande maioria dos aparelhos convencionais. Mas isso logo vai estar chegando em todos os públicos. Mas também não é algo que possa ser dispendioso assim. O custo-benefício é bem interessante e o resultado é muito interessante, porque às vezes você pode abreviar o tempo de um tratamento ortodôntico através do uso de uma tecnologia melhor. Dentro do aspecto da tecnologia, a gente percebe, a gente que é leigo, pessoas que utilizam o aparelho interno e alguns que utilizam o aparelho externo. Qual seria a diferença prática do aparelho interno e do aparelho externo? Uma questão fora da boca. O aparelho externo, que são os aparelhos extrabucais, que eles chamavam de freio de burro antigamente, agora está em desuso. Hoje a gente tem aparelhos ortopédicos que substituem a função deste aparelho já numa adaptação interna dentro da boca. Porque hoje até as crianças gostam de estética. Então ninguém quer ir para a escola com um aparelho externo no rosto. Então são poucos os casos dos pacientes que a gente dá a necessidade de um aparelho extrabucal, fora da boca. A grande maioria dos aparelhos hoje estão todos dentro da boca e com grande performance, com excelentes resultados. É mito, doutora Thelma, que o aparelho ele desenvolve cárie? Isso é mito, é verdade ou depende do cliente? O aparelho, seja um metálico, seja um de safira, seja um de porcelana, ou seja um metálico ou estético, ele não desenvolve cárie. Metal ou outros materiais não desenvolvem cárie. O problema da cárie está associado à má higienização, com aparelho ou sem aparelho. Na questão da higienização do paciente com o aparelho, eu acho que quando você prescreve para o paciente uma sequência imensa de produtos para serem usados, de escovas especiais e de muito requinte, na minha
nada. Porque você prescreve muita coisa e não usa nada. Então eu acho que o simples que é o melhor. Então eu ensino o paciente como escovar os dentes e vou controlando aquilo. Se eu vejo que ele não está fazendo aquilo de forma adequada, eu naquele caso, individualmente, eu vou associando outros mecanismos para o controle da placa bacteriana ou da má escovação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Luiz Diniz e a Bárbara Olímpio de Moraes, que está ligado com a gente. Ô doutora Thelma, deu uma dúvida. Além da escovação e daquele que faz bocejo, né, do produto, tem além de... quais são os outros produtos que as pessoas têm? Tem muita gente com preguiça de escovar dente, né? Olha, perfeita a sua pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, que a indústria farmacêutica doida para vender e um paciente preguiçoso É um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Então, vamos usar... Então, a ideia é, vamos usar enxaguante bucal e não vamos escovar os dentes. O enxaguante bucal, ele não deve ser usado. Ele tem um antisséptico. Esse produto químico que tem no enxaguante bucal, ele pode alterar o paladar e manchar os dentes. Vixe Maria. Eu já estava desconfiada, porque eu gosto do enxaguante bucal, gosto de fio dental, gosto da escova de dente, gosto de todos. Mas a gente tem que cuidar da mais. Mas ele machuca a boca, minha boca está ferindo ultimamente por causa dele. Então eu já vou tirar o enxaguante bucal. Eu associava aquela ardência, tá matando as bactérias, né? Pelo menos no meu modo de pensar. Mas explica pra gente mais um pouquinho sobre isso. Olha, o enxaguante bucal, principalmente quando ele tem álcool, ele altera as papilas gustativas e vai alterar o seu paladar. Com o passar do tempo, você vai diminuir o seu paladar aos alimentos. A clorexidina que tem nos enxaguantes bucal, ela mancha os dentes. E dá uma falsa impressão de que a limpeza foi adequada. A placa bacteriana que causa a cárie e a doença da gengiva, ela só é removida de forma mecânica. É igual você sujar o seu tênis de barro, depois passar um produto e achar que ele vai estar limpo. Não, ele não vai estar limpo. Só a remoção mecânica, o esforço mecânico que é capaz de quebrar a placa bacteriana e removê-la. Então, o enxaguante bucal ele deve ser usado em casos específicos. Num paciente acamado, numa pessoa hospitalizada, numa criança especial, que não tem coordenação motora adequada para fazer higienização, num paciente idoso, num caso de um paciente que foi submetido a uma cirurgia bucal. Então, são casos específicos que o enxaguante bucal deve ser usado, não como rotina. Agora são... Deixa a próxima, próximo bloco, deixa você. Vai ser, agora são 2h42. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para a gente, o radio@aspra.org.br, também pelo Facebook da Aspra. Entra aí no Facebook da Aspra e também no Facebook da Rádio Aspra, radio@aspra.org.br. Rapidinho, 2 minutinhos, estamos de volta aqui com a doutora Thelma de Víncula, com o nosso amigo Cláudio Casimiro, também com o Nelson Martins aqui no comando da mesa. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na sua Rádio Aspra. Boa tarde, Rádio Aspra.